Good morning and happy Sabbath. Bom dia e feliz sábado. This morning I have the distinct privilege of introducing to you the Nesta manhã, newly elected eu tenho o distinto privilégio de apresentar a vocês o recém-eleito presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Pastor Ted Wilson. Ele foi inicialmente eleito na reunião do ano 2000. E desde que foi eleito agora, nesta semana, ele já está há 8 dias no novo mandato. A família Wilson é uma família de tradição já de dedicação nesta igreja. Seu avô serviu como missionário em várias divisões. Ele foi presidente da divisão norte-americana por muitos anos. Ele e sua esposa serviram como missionários na divisão África e Oceano Índico. E o pastor Ted Wilson retornou aos Estados Unidos para atuar como presidente da casa publicadora Review and Herald. Depois, ele tornou-se vice-presidente da Conferência Geral. E então, a partir de agora, ele já está no segundo mandato como presidente mundial. Unless one is a prophet, son of a prophet, or one pretends to be a prophet. Who was the first president of the General Conference of Seventh-day Adventists? Me considerando um profeta e filho de profeta, eu digo que That's a good question. I'm glad you asked. daqui iremos para uma terra melhor. When John Byington was elected as the General Conference president, Quando John Byington foi eleito presidente da Conferência Geral, Elder Ted Wilson is a son of an Adventist preacher. ele era o filho de um pregador metodista. E há similaridades, mas o pastor Ted Wilson já é filho de um pregador adventista. When John Byington was elected as the General Conference President in 1863, he was 65 years old. When Elder Ted Wilson was elected as the General Conference President in 2010, he was younger than 65 years old. Quando Byington foi eleito presidente, no ano de 1863, ele tinha 65 anos. E quando o pastor Ted Wilson foi eleito em 2010, ele tinha menos de 65 anos. Normalmente, muitas pessoas que a gente encontra, a idade muda com frequência. Byington had 6 children, 3 sons and 3 daughters. Ted Wilson has 3 daughters, and his sons have yet to arrive. Byington tinha 3 filhos e 3 filhas. Já o pastor Ted Wilson tem 3 filhas e 3 filhos que ainda vão vir. Porque Abraão foi pai com 100 anos e Sara 90 anos. Então nós sabemos que há esperança ainda para o casal Ted Wilson. Byington tinha 2 netos. E quando o pastor Wilson, eles tinham 2 netos. E agora tem 9 netos. E mais um está a caminho. Então houve um crescimento de 500%.
productivity is concerned, the Wilson family win hands down. E se nós formos pensar no aspecto da produtividade, a família do pastor Wilson, ela merece um troféu. É um colega cuidadoso, um competente líder de reuniões e um líder que não se desvia do dever. Um grande organizador e um líder humilde, espiritual, humilde, um amigo acessível e, acima de tudo, um amigo de Jesus. E por mais de 40 anos ele tem levado uma declaração de Ellen White em sua Bíblia, que diz: consagre-se a Deus cada manhã. Faça disso o seu primeiro trabalho. Sejam tuas palavras: toma-me, Senhor, inteiramente para ser teu. Usa-me hoje em seu serviço. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, rapazes e meninas, por favor, saúdem ao pastor Ted Wilson, o presidente de número 20 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como eu vou pregar um sermão depois de tal introdução? Meu apreciado colega GT, muito obrigado pelas palavras. E eu sei que você... eu quero dizer que eu também tenho 3 filhos, porque os meus genros, eu os considero como meus filhos. Amados irmãos, Deus nos tem abençoado de uma maneira muito especial nestas reuniões aqui no Alamo Dome. E neste último sábado da 60ª sessão da Conferência Geral dos Adventistas, eu faço questão de mencionar e agradecer a esta cidade de San Antônio por ser muito hospitaleira para com os adventistas do sétimo dia. Eu agradeço a cada um dos líderes da cidade que tornaram a nossa estadia aqui tão agradável. That this group of people have come to town, one of the largest groups that have ever been in San Antonio, and they don't seem to have any problems. Esta cidade recebeu nesta semana um dos maiores grupos que já veio até esta cidade, e pelos relatos que chegam até mim, eles não tiveram praticamente nenhum problema com os adventistas. Sabe, nós chegamos de todos os lugares do mundo e nós estamos aqui com o desejo intenso de proclamar as 3 mensagens angélicas, convidar pessoas para se tornarem seguidoras de Cristo Jesus. E fazemos parte deste movimento mundial é um tremendo privilégio. E nestes últimos 10 anos, estivemos reunidos nesta Assembleia com o objetivo de descobrirmos como melhor podemos cumprir o propósito que temos como povo de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia eu considero como o movimento remanescente de Deus, de acordo com Apocalipse 12:17, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós estamos numa jornada rumo ao céu. Nós devemos avançar e não recuar,
porque estamos quase no lar. Eu estou mais convencido do que nunca que o retorno de Jesus Cristo está próximo. Está bem próximo. A nossa música tema para a sessão, que tem sido conhecida já por muitos anos, Ó que esperança, proclama a grande expectativa dos adventistas do sétimo dia ao redor de todo o mundo. Jesus está voltando em breve. Espanhol, francês, nosso querido português, Swahili, agora em russo, coreano, árabe, chinês, hindu, tagalog. Jesus está voltando. Foi dito em muitas das principais línguas do mundo. Este é o grande tema desta Conferência Geral de 2015. Levante, brilhe. Jesus está voltando. Ansiamos pelo retorno de Jesus. Mas por que ainda estamos aqui? Já durante um bom tempo, Jesus tem desejo de retornar. Não existem mais profecias de tempo na Bíblia. Elas terminaram em 1844, quando começou o julgamento pré-advento. E neste mesmo momento, Jesus Cristo está ministrando a nosso favor no lugar santíssimo do real santuário do céu. Ele quer derramar a chuva serôdia do Espírito Santo sobre o seu povo para finalizar o seu trabalho na terra. Ele espera que nós nos humilhemos perante Ele e confiemos completamente em sua direção. Ele quer nos usar para repartir as boas novas da salvação, de que nós somos salvos pela graça e não por nossos esforços, para que nós não venhamos a nos gloriar. A salvação é uma dádiva de Deus, como lemos em Efésios 2, 8 e 9. E ao nós repartirmos a sua justiça, a justiça da santificação e da justificação que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, conforme lemos em Filipenses 2,13, ao nós participarmos do trabalho que Deus começou em nós e que vai completá-lo até o dia de Jesus Cristo, como Filipenses 1,6 afirma. Mas somos de Laodiceia. E conforme dito em Apocalipse 3,18, precisamos comprar ouro refinado no fogo para que possamos nos tornar ricos, vestidos brancos para que possamos ser cobertos em nossa nudez, para que a vergonha de nossa nudez seja coberta. Precisamos também ter os nossos olhos ungidos com o colírio para que possamos enxergar. Sim, Senhor, toma-nos, molda-nos, torna-nos semelhantes a Ti. Reaviva, reforma a cada um de nós através do Teu poder santificador diário, enquanto lemos a Tua santa palavra e também as instruções do Espírito de profecia e oramos ferventemente para o Espírito Santo ser derramado em nossas vidas. Sim, o reavivamento e a reforma vai continuar por mais 5 anos e até o fechamento da porta da graça. Reavivamento e reforma. Você, sua família, sua igreja, sua comunidade. Queremos que esta experiência, através do sangue e da graça de Jesus Cristo, ao nós caminharmos diariamente com Jesus, queremos ir para o lar. Conhecemos os sinais de Mateus 24 e compreendemos os desafios políticos que estão agora além do controle da maioria dos governantes. Condições econômicas são frágeis
Desastres naturais crescem e se intensificam, trazendo destruição. Mudanças sociais estão desafiando a verdadeira palavra de Deus. O ecumenismo está rapidamente crescendo, trazendo uma influência neutralizadora, falsa, não bíblica sobre a sociedade. E nós ainda estamos aqui. Mas Deus diz, levante, brilhe. Ele está nos dizendo para sermos testemunhas poderosas da maravilhosa mensagem de Cristo a este mundo caótico, indicando que o grande conflito está para terminar, muito em breve, e Jesus retornará para o seu povo. No último capítulo do último livro da Bíblia, em Apocalipse 22, versos 7, 12 e 20, Jesus próprio diz, eu estou vindo em breve. Senhor, nós queremos ir para o lar. Nós queremos cruzar o Rio Jordão para a terra prometida. Por favor, abra o caminho perante nós. Faça-nos atravessar as águas. Colocamos a nossa completa confiança em Ti. Conduze-nos através das águas tempestuosas do Jordão para o nosso lar eterno e ajude-nos a não recuar. Ajuda-nos a dependermos completamente de Ti para cada necessidade, a despeito da tentação de desistir ou recuar. Tu és a nossa rocha e salvação. Ajude-nos a cruzar o Jordão e não recuar. Eu não sei quantas milhares de pessoas estão aqui, talvez 60 mil, mas convido cada um para abrirem a Bíblia em Deuteronômio 34, versos 1 a 5. E ao olharmos a esta linda seção da Palavra de Deus, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Moisés chegou tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o próprio Deus enterrou Moisés. Sabe, Deus ressuscitou Moisés de volta à vida e o levou ao céu como um exemplo daqueles que vão morrer em Cristo e serão ressuscitados através do poder ressuscitador quando a trombeta soar em sua segunda vinda. Há cerca de um ano atrás, foi meu privilégio subir ao Monte Nebo e olhar as vastas planícies lá embaixo. Em direção ao norte, o Mar da Galileia, ao redor do Rio Jordão, para Jericó, em direção ao sul, para o Mar Morto. Foi uma experiência emocionante compreender que Deus falou a Moisés ali e fê-lo ver a futura história de Israel, suas vitórias e fracassos. Eles acabaram recuando e caindo em práticas egoístas e idólatras. E Moisés viu que eles haveriam de se tornarem escravos de poderes de nações estrangeiras. Ele viu também Jesus vindo como um bebê, seu lindo e perfeito ministério. Ele viu a agonia de Jesus no Getsêmani, também a traição e a crucifixão. Patriarcas e profetas nos diz que o coração de Moisés ficou muito apertado, lágrimas caíram dos seus olhos em simpatia, em tristeza pelo Filho de Deus. Indignação e horror encheram o coração de Moisés ao ele observar a hipocrisia e o ódio satânico manifestado pela nação judaica contra o seu Redentor.
ele ouviu o agonizante grito de Jesus Cristo: meu Deus, por que tu me desamparaste? Mas ele olhou novamente e o contemplou vindo como um conquistador, ascendendo ao céu, acompanhado por anjos, liderando uma multidão de cativos e com cânticos de triunfo, entrando no céu e dando as boas-vindas ao grande comandante. E lá para revelar a ele que ele seria um daqueles que haveriam de ajudar ao Salvador quando estava aqui nesta terra e abrir a ele os portões eternos. Deus revelou a Moisés a história da igreja cristã quando os discípulos pregaram o Evangelho a todos aqueles que haveriam de aceitar a mensagem de Cristo e pela fé haveriam de tornar-se a semente de Abraão, tornando conhecido ao mundo a lei de Deus e o Evangelho do seu Filho. Ele viu também o mundo cristão professar aceitar a Cristo, mas negar a lei de Deus. Ele viu que o sábado do sétimo dia seria ignorado e rejeitado pela maioria daqueles que são considerados cristãos fiéis. Isto nós encontramos no livro Patriarcas e Profetas 4:7-7. Ele viu a grande luta da terra, dos poderes terrestres, para destruir aqueles que guardam a lei de Deus. Ele ouviu o concerto de paz com aqueles que têm guardado a lei de Deus. Ele viu a segunda vinda de Cristo em glória. Ele viu também a nova terra, mais linda do que qualquer outra coisa que já havia passado perante os seus olhos. E ele a descreve da seguinte maneira: com um gozo indescritível, Moisés olha para a cena, o cumprimento da libertação mais gloriosa que as suas esperanças mais brilhantes poderiam ter imaginado. Todas as lutas de suas peregrinações ficaram para trás. Israel agora entrou naquela terra maravilhosa. Vamos então nos mover agora desta visão que Moisés teve lá no Monte Nebo. E por alguns momentos, vamos olhar para... Eu tenho o privilégio de estar aqui, exatamente aonde Moisés estava. E Deus, aqui, disse para ele: Moisés, você vai morrer. Podemos ver o deserto onde o povo de Israel rodeou por 40 anos. Você pode ver para todas as direções. E Deus convidou Moisés para este monte para mostrar a ele aquilo que haveria de acontecer no futuro. Sabe, quando Moisés bateu na rocha e acabou tentando atrair a glória para si mesmo daquele milagre, ele pecou. Se ele não tivesse cometido aquele pecado, Deus teria permitido que ele entrasse na terra prometida. E o livro Patriarcas e Profetas nos diz que se Moisés não tivesse aquele pecado, ele teria ido para o céu sem experimentar a morte. Mas ele veio a descansar e depois ressuscitou. Mas estando aqui neste monte, ele teve uma visão espiritual do futuro. Ele viu que o povo de Israel tomava a posse da terra de Canaã. Sabe, nós muitas vezes temos dificuldades de dar glórias a Deus em nossa vida, e por isso Deus permite que problemas e dificuldades cheguem até nós. E Moisés, ele viu também o período em que esta terra seria ocupada pelos romanos, a terra da promessa. Moses saw his last understanding of what this world was all about. E ele chegou a contemplar os últimos acontecimentos desta terra.
antes da segunda vinda de Cristo. Assim como Deus tinha planos para Moisés, Deus ressuscitou a Moisés dos mortos, como um símbolo daqueles que vão morrer fiéis em Jesus Cristo e vão ressuscitar para a vida eterna. E assim como Deus tinha grandes planos para Moisés, Deus tem grandes planos para você que está me ouvindo agora. E Deus apontou então um líder para substituir a Moisés. Assim como Deus liderou o povo no passado através de líderes, Deus quer usar a nós hoje. Que privilégio que Moisés teve em ver aquilo que Deus queria fazer pelo seu povo através da história até hoje. Estamos aqui em 11 de julho de 2015. Muito em breve também vamos cruzar este rio figurativo, o Jordão, para a terra prometida, e seremos saudados pelo Pai, pelo Cristo, pelo Espírito Santo, por Moisés, por Elias, por Enoque e pelos anjos também. Mas, voltando aos israelitas, durante 30 dias eles choraram a morte de Moisés. Somente então eles passaram a compreender completamente o papel paternal que Moisés havia tido na vida deles, sua sabedoria e conselho. Mas eles não estavam sozinhos. O pilar de nuvens pelo dia e o pilar de fogo à noite sobre o santuário eram lembranças constantes de que o poderoso Deus estava ao lado do povo. Irmãos queridos, que estamos reunidos aqui hoje e ao redor do mundo, lembremos, Deus está conosco ao nos prepararmos para cruzar o Jordão. Não recue. Josué, após a morte de Moisés, tornou-se um reconhecido líder de Israel. Ele era corajoso, calmo, fiel, firme, amoroso, leal, cheio de fé em Deus. Deus escolheu Josué para liderar os filhos de Israel para a terra prometida, para entrarem na terra prometida, através do completo e sobrenatural poder de Deus. A nossa escritura bíblica de Josué 1:2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Passa este Jordão. Não recue. Você e todo este povo até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Os líderes de Deus não devem se tornar desencorajados. Nos versos 6 e 7, Deus continua falando-nos: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Queridos irmãos, sejam corajosos no Senhor. Peçam a Ele para lhes dar força. Que a palavra dele seja central em tudo que vocês fizerem. Não fiquem atolados num lado direito ou do lado esquerdo do caminho. Viajem pelo centro do caminho. Estejam no centro da vontade de Deus, a palavra de Deus. Cruzem o Jordão. Não recuem. Este precioso livro, a sua lei, as suas profecias, as suas instruções, o seu evangelho, é a carta de amor de Deus para nós. Você pode confiar na palavra de Deus. Eu tenho 3 Bíblias comigo aqui, cada uma delas muito preciosa. 2 delas pertenceram a ministros ordenados do Evangelho que já morreram. Morreram em Jesus.
A primeira Bíblia que eu quero mostrar para vocês pertenceu ao meu avô, N.C. Wilson, o primeiro. Vovô foi um maravilhoso estudante da palavra. Ele me escrevia cartas de encorajamento quando eu era um jovem pastor. Eu amava o meu vovô e a minha vovó Wilson. Eles ambos amavam a palavra de Deus e também os escritos de Ellen White. Esta segunda Bíblia é a Bíblia do meu querido pai, Neil Wilson II. O papai me ensinou a reverenciar e a crer na santa palavra de Deus. Papai amava pregar a palavra, uma fonte inexaurível de instruções divinas. Tanto meu pai como a minha mãe amavam a Santa Bíblia e os escritos de Ellen White, o espírito de profecia. Eles legaram a mim uma confiança completa e um amor pela leitura da palavra de Deus e também do espírito de profecia. Eu nunca ouvi nenhum comentário depreciativo dos meus pais a respeito da Bíblia ou dos escritos de Ellen White. Somente um grande respeito e aceitação. Eu suplico a você que tenha o mesmo amor e respeito pela Bíblia e pelos escritos de Ellen White. Se você não leu muito, seja a Bíblia ou os escritos de Ellen White, ultimamente, por favor, tome a Bíblia, leia-a. Pegue também livros de Ellen White como Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, A Ciência do Bom Viver, O Grande Conflito, Os Testemunhos, ou qualquer livro do Espírito de Profecia e leia-o. Veja qual é a vontade de Deus para o seu coração e vida. Participe como membro da igreja. Ao começarmos este quinquênio, deste projeto de leitura diária de um capítulo da Bíblia, e cerca de 2 páginas por dia da série O Grande Conflito. Bom, se você está seguindo um plano pessoal de leitura da Bíblia, pode continuar. Continue, não há problema. Utilize este programa de leitura da Bíblia para estar próximo a Deus. Mas, se você quiser se unir a toda a Igreja Mundial, comece a seguir o plano Creia em Seus Profetas, um capítulo da Bíblia por dia e um capítulo de Ellen White por semana. Como adventistas do sétimo dia, nós aceitamos totalmente a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. E nós compreendemos que os escritos de Ellen White são uma luz menor, mas inspirada pelo céu, da mesma maneira que a própria Bíblia, a luz maior. Na última sessão da Conferência Geral, que Ellen White assistiu, ela entregou uma mensagem e então, ao finalizar, deixou a plataforma. Então, em um momento, ela parou e retornou, tomando em suas mãos uma grande Bíblia do púlpito. Ela proclamou: eu recomendo a vocês este livro. Irmãos e irmãs, se queremos cruzar o Jordão, precisamos ler dedicadamente a palavra de Deus e seguirmos as suas instruções. Precisamos permitir que o Espírito Santo guie e dirija e mude nossas vidas. Davi, no Salmo 119:11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Você pode confiar na palavra de Deus e no seu espírito de profecia. Bom, agora vem a terceira Bíblia. Aqui está a minha Bíblia. Eu a tenho por aproximadamente 5 anos. Antes desse período, eu tinha outra Bíblia, mas eu a perdi num avião. Eu comprei esta e a amo muito. Mas sabe, nos últimos 5 anos, eu já perdi esta Bíblia 2 vezes.
Mas, tanto numa ocasião quanto na outra, o Senhor miraculosamente retornou esta Bíblia para mim. Ela é preciosa não porque aqui está o meu estudo e também de onde eu tenho alguns sermões, mas ela é preciosa porque ela é a palavra de Deus. E alguém que a devolveu para mim me deu uma coleira, que agora eu uso para a minha Bíblia. E esta coleira diz, pertence a Ted Wilson. Queridos amigos, mesmo que eu possa perder esta Bíblia física, eu não quero perder a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca pode ser perdida. Ela dura para sempre. E se você a lê e crê nela, ela permanece para sempre. Este livro precioso, a Bíblia, é verdadeiro e você pode confiar nele. Você pode ler na versão da sua preferência. Sim, a palavra de Deus nos diz que Deus criou o mundo em 6 dias literais, consecutivos, e descansou no 7º dia, no sábado, e pede-nos para fazermos o mesmo, como um eterno sinal de nossa lealdade a Ele. Sim, os israelitas cruzaram realmente o Mar Vermelho. Deus enviou o maná. Os 10 mandamentos foram escritos com o próprio dedo de Deus. O santuário existe. E Jesus Cristo nasceu neste mundo como um bebê, viveu uma vida perfeita, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu e retornará da mesma maneira. Hoje, Jesus Cristo está ministrando a nosso favor como nosso sumo sacerdote, e desde 1844 iniciou uma atuação no lugar santíssimo para concluir o juízo pré-advento. Jesus está voltando. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela pode ser compreendida. Não é preciso outras imaginações, é só entender o que lemos. Josué 1, 8 e 9 diz que este livro da lei, não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este foi o sinal de Deus para os israelitas cruzarem o Jordão. Josué ordenou que a travessia começasse. Josué 3, verso 1 nos diz que Josué levantou-se muito cedo e todos os filhos de Israel se alojaram à beira do rio. O momento decisivo havia chegado. Era tempo novamente para Deus operar grandes milagres. O verso 3 nos diz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Ao nós humilharmos o nosso coração e nos unirmos uns aos outros, ao suplicarmos a Deus para enviar a chuva serôdia do Espírito Santo, ao permitirmos que o poder santificador do Espírito Santo habite sobre nós e nos torne mais semelhantes a Cristo, nós veremos maravilhas entre aqueles que acreditam na mensagem bíblica do Advento. No verso 9, Josué 3:9, Josué diz: chegai-vos para cá, ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Deus prometeu expulsar os habitantes da terra prometida. E os próximos momentos são tremendos. Verso 14 a 16 diz: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima.
levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã. Sabe, era a época da primavera. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White nos diz que todos sabiam que sem a divina ajuda, eles não tinham qualquer esperança de cruzarem o rio. Naquela época do ano, a época da primavera, as neves derretiam das montanhas, desciam e enchiam o rio de tal maneira que ele transbordava, tornando impossível a passagem naqueles lugares que eram costumeiros. Deus queria que a passagem de Israel sobre o Jordão, atravessando o Jordão, fosse algo miraculoso. Muitas vezes Deus nos conduz em situações difíceis e até impossíveis, onde nós humanamente não temos como ter uma solução, para que nós possamos dar glórias a Ele, ao vermos que Ele arranja e providencia a nossa passagem através daquela dificuldade. Irmãos e irmãs, cruzem o Jordão, não recuem, como nós agimos, quando Deus abre o caminho para nós. Deus quer trazer intervenções miraculosas em nossas vidas. Deus quer que marcos memoriais sejam estabelecidos para nunca esquecermos que foi Deus que nos ajudou a cruzar o Jordão. O verso 17 diz que Josué ordenou aos sacerdotes: avancem, transponham o Jordão. Então, Deus chamou representantes de cada uma das tribos para tomarem grandes pedras lá do meio do rio, para estabelecerem um memorial para sempre para os filhos de Israel. Nós sempre precisamos lembrar, quando os filhos de vocês vierem e perguntarem o que são essas pedras, então você vai responder, Josué 4, 6 e 7, essas são as águas que nós tiramos do Jordão, bem defronte da arca do concerto do Senhor. Essas pedras são um memorial do que Deus fez por nós, para estabelecer algo que nos lembre o que Deus fez. É exatamente isso que Deus quer que façamos. Deus quer que relembremos o que Deus realizou aqui em San Antônio. A nossa missão é proclamar: levante, brilhe, Jesus está voltando. Querido irmão, você é um marco memorial. Você é um marco que fala a outras pessoas que Deus tem um povo remanescente neste mundo esperando a volta de Jesus. Ao relembrarmos nossa história passada, ao relembrarmos cada passo em que avançamos até a nossa presente situação, eu posso dizer: Deus seja louvado. Ao ver o que Deus tem operado, eu me encho de admiração e confiança em Cristo como nosso líder. Não temos nada a temer pelo futuro, a menos que esqueçamos a maneira como o Senhor nos conduziu e os seus ensinos em nossa história passada. Que privilégio testificar do poder de Deus em conduzir o seu movimento adventista e proclamar o que Ele fará nos dias finais da história da Terra. Claro, Deus não quer que apenas nós relembremos, Ele quer que nós participemos ativamente na missão real da sua igreja. Esta é a razão pela qual você e eu somos membros desta preciosa Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu conclamo todos os membros em todos os lugares para participar no movimento vibrante de reavivamento e reforma,
Você, sua família, sua igreja, sua comunidade, membros leigos, eu desafio você a tornarem-se mais envolvidos na missão diária da igreja, mais do que você já tem feito até agora. Estamos confiando em vocês. Deus está confiando em vocês. Você é um marco memorial, um testemunho vivo da verdade de Deus. Torne-se envolvido com a maior missão evangelística possível. Tome tempo para ler a Bíblia, para orar. Veja também o plano estratégico. Alcance o mundo, que está em inglês na mão das pessoas que chegaram aqui a San Antônio e chegarão a todos os lugares do mundo. Este é o nosso plano, é o plano de Deus. O evangelismo é o próprio sangue da igreja. Sabe, evangelismo em várias formas, pessoal, público, pequenos grupos. Cada vez que eu prego uma série evangelística, como eu fiz agora em maio, em Harare, no Zimbábue, eu fico reenergizado espiritualmente e mais alicerçado na compreensão maravilhosa bíblica que Deus nos tem dado como adventistas do sétimo dia. Eu fico tão empolgado a respeito da mensagem adventista que é sólida, lógica, preciosa. Eu apelo para cada um dos nossos administradores, pastores e membros em todos os lugares, estarem envolvidos pessoalmente no evangelismo público. Mesmo se você pensa que não é a tua habilidade maior, adapte novos métodos, mas pregue o evangelho. Cada esforço debaixo da direção de Deus que você fizer para alcançar corações e pessoas dará fruto. O evangelismo não está morto. Está mais do que vivo. Deus está liderando o evangelismo. É o plano dele. Ele vai abençoar. Estamos aqui juntos, debaixo da mão onipotente de Deus. Líderes e membros trabalhando ombro a ombro para levar o evangelho. Observe como Deus está trabalhando ao nós nos entregarmos completamente ao seu poder. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 117, lemos: o trabalho de Deus nesta terra não será terminado até que homens e mulheres que compõem a nossa membresia unam-se ao trabalho e unam os esforços com aqueles dos ministros e líderes da igreja. Irmãos e irmãs, Deus quer que nós nos unamos neste grande esforço missionário, o maior que o mundo já viu. A chuva serôdia do Espírito Santo cairá. O trabalho será finalizado. Membros da igreja, por favor, permita que o Espírito Santo revolucione a sua maneira de pensar. Diariamente, leve avante a missão missionária da igreja. Trabalhe intimamente com os pastores e líderes da igreja. Vamos ter uma participação total, não apenas na burocracia necessária para a igreja local continuar, a mecânica da igreja local. Não. Você precisa estar envolvido com o evangelismo. Todos nós precisamos de capacitar-nos e levarmos a missão e o evangelismo, juntamente com os pastores e os demais trabalhadores pagos da igreja. Conte para outra pessoa sobre o relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Cruze o Jordão. Levante-se, brilhe, Jesus está voltando. Falo agora aos jovens adventistas. Esta é a sua igreja. Este é o seu movimento do advento. Esta é a sua igreja. Esta é a sua missão. Cristo é o seu mestre. Aproveite cada oportunidade para servir a outras pessoas, representando o nome de Jesus. Cruze o Jordão, não recue. Pastores, profissionais de saúde, professores, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso para o Senhor. Permaneçam firmes na palavra de Deus. Permaneçam alicerçados nos pilares do movimento adventista, que é um movimento divino. Sigam o comando de Deus. Cruzem o Jordão.
Maridos, esposas, famílias, não permitam que nada se introduza no lar de vocês que venha distraí-los dos planos de Deus para vocês e seus filhos. Eliminem qualquer influência da televisão, das mídias sociais, de músicas, de livros que venha distraí-los de Jesus e da sua verdade bíblica. Maridos, esposas, filhos, sigam a ordem divina, cruzem o Jordão, não recuem. Vamos deixar de lado diferenças de opinião. Humildemente, unamo-nos perante Deus. Agora é tempo de estarmos unidos sobre Cristo, nossa justiça. O livro Conselhos para Ministros, página 145, nos diz: em amorável simpatia e confiança, os trabalhadores de Deus devem se unir uns aos outros. Aquele que diz ou faz qualquer coisa que tenda a separar os membros da Igreja de Cristo está trabalhando contra os propósitos do Senhor. Questiúnculas, dissensões na igreja, encorajar a desconfiança, a descrença, tudo isso é uma desonra a Cristo. Deus falou através de Ellen White de uma maneira apelante para cada um de nós no livro Testemunhos, volume 9, página 219. Eu oro para que Ele venha amaciar e nos tornar mais humildes. Não haja exaltação própria. Se os trabalhadores se humilharem perante Deus, a bênção virá. Conforme nós nos unimos sob a direção de Deus, Ele estará liderando seus filhos através da passagem do Jordão. E muitas coisas, nós vamos ver o céu tocando as nossas vidas, milagres sendo operados. Eu penso de Tihomir, um jovem búlgaro e vietnamita que encontrei em Hanoi, que repartiu o seu testemunho pessoal e a respeito de sua caminhada em direção à verdade de Deus. Conforme crescia na Bulgária, com uma mãe búlgara e um pai vietnamita, ele pensava sobre Deus. Quando ele tinha 10 anos, seus pais se divorciaram. E ele, na sua busca para Deus, ele teve ataques de espíritos maus ao procurar paz. Ele orou que se há um Deus, que por favor ele o ajudasse. Repentinamente ele começou a encontrar libertação e encorajamento. Ele encontrou um site na internet cristão e ali encontrou um livro, alguns CDs, o livro Grande Conflito. E ele descobriu que o administrador daquele site era um adventista do sétimo dia. Lendo o livro Grande Conflito, Tihomir passou a ler a Bíblia. E com grande alegria, a sua vida foi mudada. E ele diz: a minha vida mudou, eu tive meus olhos abertos para Deus. E ele então se sentiu motivado a viajar para o Vietnã. Ele encontrou parte da sua família lá. Mas ele encontrou uma família muito maior, a família de Deus. E enquanto estava no Vietnã, Tihomir experimentou algumas dificuldades. E ele procurou pela igreja. E ele tentou encontrar uma igreja adventista, mas nós não temos nenhum edifício e não temos nenhum pequeno grupo de crentes adventistas naquela grande cidade, numa cidade de 7 milhões de pessoas. Da Ásia e do Pacífico, na União do Sudoeste da Ásia, na missão do Vietnã, nós queremos estabelecer um trabalho mais forte lá. Se existe alguém que está assistindo aqui, ou através da internet, ou através da TV, que deseja ajudar de alguma maneira para que haja trabalho missionário neste lugar, por favor, contatem a divisão do Sul da Ásia e do Pacífico, ou mesmo os escritórios da Conferência Geral. Vamos seguir o método de Jesus Cristo, cuidar das pessoas, amar as pessoas naquele lugar. Finalmente, Tihomir procurou na internet pela Igreja Adventista em Hanoi e ele encontrou uma informação.
Mas ele não entendia muito ainda o que os adventistas do sétimo dia criam, mas ele começou a frequentar este pequeno grupo de guardadores do sábado, principalmente trabalhadores que trabalham na nossa seção de ADRA, lá no Vietnã, uma agência de ajuda humanitária que temos naquele país. Homer continuou a frequentar, porque ele descobriu ali muitas pessoas animadas e felizes naquele pequeno grupo. E assim ele passou a conhecer mais a respeito de Cristo, das crenças bíblicas que os adventistas seguem, e ele passou a ter muita paz. E ele finalmente foi batizado um adventista do sétimo dia naquele pequeno grupo. Ele ainda tem algumas dificuldades pessoais e também para seguir a sua vida cristã, mas ele está testemunhando para tantas pessoas quanto possível. E ele diz o seguinte, que ao ele aceitar a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Ore por Homer, para que no seu viver diário, Deus o conduza a cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Eu penso também em Dolores, uma maravilhosa, amorosa, generosa membro de igreja que, juntamente com seu dedicado esposo Leon, ajudou muitos estudantes a encontrar verdadeiro significado na vida através da profissão deles. No último mês de março, numa reunião administrativa na Andrews Universidade, na Universidade de Andrews, havia uma cadeira vaga na frente de Dolores. Havia ali flores dedicadas, colocadas ali pelo presidente da Andrews, da Universidade de Andrews, Niels Andreessen, como uma expressão de respeito. Sim, o seu esposo havia falecido, mas ela estava ali animada para cruzar o Jordão. Eu penso também em Rick, um surdo-mudo, lá de River Alta, na Bolívia, que teve as suas orações respondidas depois de ele estudar a Bíblia por si mesmo. De acordo com o relato de Winston Sarsuri, líder do Ministério Pessoal da Missão Leste da Bolívia, e também Roberto Costa, secretário ministerial associado da Conferência Geral, Rick, ele entrou em contato com a igreja e seus ensinos bíblicos através da internet. Onde ele estuda, na escola pública, existem vários outros surdos mudos, alunos. E entre esses estudantes, que não tinham nenhuma necessidade especial, havia um jovem adventista, uma jovem adventista muito fiel, que estava pedindo a Deus em oração como ela poderia repartir o Evangelho com os seus colegas de classe. E então, quando ele percebeu que Rick estava interessado em estudar a Bíblia, ela se esforçou para aprender a linguagem dos surdos mudos, a fim de que pudesse testemunhar para ele. E então, ao ela repartir Jesus com Rick através da linguagem dos sinais, ele aceitou a Cristo e todas as nossas crenças fundamentais. Ele se tornou um discípulo forte, um instrutor bíblico, que passou a ensinar a mensagem adventista para outros estudantes mudos e surdos. Em abril, todos estes estudantes surdos daquela escola frequentaram uma série evangelística na Bolívia, liderada por John Bradshaw, orador do Está Escrito dos Estados Unidos, um dos líderes do governo local, responsável pelos surdos, frequentou as reuniões para traduzir numa linguagem de sinais e ficou impressionado porque nossa igreja se interessava de tal maneira pelos surdos e agora também tornou-se interessado nas crenças adventistas. Esta pessoa, também juntamente com seu esposo, entraram em contato com os nossos pastores locais para obterem materiais adventistas para os surdos. Vamos mostrar interesse pelas necessidades destes grupos especiais que estão ao nosso redor. Tome tempo para cuidar daqueles que estão sofrendo, e assim você poderá repartir a mensagem de Cristo. Como resultado, uma nova congregação está surgindo na cidade de Santa Cruz, a maior cidade da Bolívia.
No último mês de abril, Rick foi batizado. Ele saiu da água com fazendo sinais dos sinais dos surdos, dos mudos, expressando grande alegria, contando ao mundo quão feliz ele estava de haver dado a sua vida a Jesus. Meus queridos irmãos, por favor, não se desencorajem ao estarem tão próximos de cruzar o Jordão. Estamos chegando ao lar, estamos quase lá. Não se distraiam, não se desanimem. Confiem no Deus Criador, no Cordeiro, no Sumo Sacerdote, que nos é dito em Hebreus 4, verso 16. Venham corajosamente ao trono da graça para obterem misericórdia e graça para ajuda no tempo da necessidade. O tempo da necessidade está para chegar. Muito em breve, de acordo com as profecias da Bíblia, quando nós estaremos completamente recebendo a Jesus Cristo, a nossa rocha, a nossa salvação. O que precisamos fazer agora é abraçar esta causa de levar o Evangelho, de proclamar as 3 mensagens angélicas confiadas a nós pelo céu. Jesus, com a sua força, seu amor incansável, a sua justiça, é o centro das 3 mensagens angélicas. É a única resposta para nós conseguirmos cruzar o Jordão. Vamos ler o que está em Salmo 37, 5 a 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Ele fará com que a tua justiça seja como a luz, e a tua justiça seja como a luz do meio-dia. Confie no Senhor, espere pacientemente nele. Deus está chamando você para se unir a esta proclamação final da salvação de Cristo, as notícias da sua breve volta. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos crer nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Vamos crer nos livros proféticos dados através de Ellen White. Jesus está voltando. Que dia será? Vamos poder cruzar o Rio Jordão. Nós somos salvos através do poder justificador e santificador de Jesus Cristo, e somente de Jesus Cristo. Somos salvos por sua justiça. O serviço do santuário aponta para Cristo, e nós deveríamos estudar esta mensagem profundamente. Cavem mais fundo. Assim vocês vão apreciar mais o nosso Salvador Jesus. Fujam da superficialidade. A minha sugestão é: se aprofundem nas doutrinas de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Ele é o centro de todas as nossas crenças e doutrinas. Por favor, peça humildemente por revivamento e reforma através do poder do Espírito Santo. Cruzem o Jordão. Não retornem para o legalismo, para o misticismo, para a superficialidade ou para o emocionalismo. As 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas com o Espírito Santo, com poder. Vivam a verdade através da habitação do Espírito Santo, através do estudo diligente da Bíblia e do Espírito de profecia. Não se destruam, não se desviem através de ideias contemporâneas que não são bíblicas, teologias que não podem ser confiadas. E também não se distraiam por uma vida cristã descuidada. Aceitem e promovam a mensagem de saúde completa de Deus, para que possam ser abençoados fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente. Usem o braço direito, que é a mensagem de saúde, para que possam alcançar pessoas nas missões, nas cidades, nas áreas rurais. É fantástico ver como o povo de Deus está aceitando esta ênfase sobre a saúde e dedicando-se completamente para que Deus controle as suas vidas e seus estilos de vida. Sabe, um dia nós vamos ver aquela pequena mão que vai estar crescendo e crescendo e transformando-se
naquela multidão de anjos que acompanham a Jesus Cristo, e temos ali uma luz brilhante, e ali estará aquele que nós estamos aguardando, a quem é que amamos, o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo, aquele amoroso, vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim nós vamos erguer a nossa cabeça e dizer, este é o Deus a quem nós aguardávamos. Cristo vai olhar para baixo e dizer, muito bem, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Finalmente, vamos estar com Ele e receber as recompensas daqueles que completamente dependeram na justiça de Cristo Jesus. Nós vamos cruzar figurativamente o Jordão e começar a final viagem através do espaço para entrar na terra prometida do céu. Nós vamos encontrar o cumprimento das promessas de Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará com eles. Nós veremos a sua face. O seu nome estará sobre nossa fronte. Não haverá mais noite. Não haverá mais necessidade de lâmpada de dia, do sol, pois o Senhor Deus é que provê a luz. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus e os seus santos profetas enviaram o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que muito em breve haverão de acontecer. Amém. Veja, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Bem-aventurado é aquele que guarda estas palavras, que aceita essas palavras. Este é o movimento. Essas maravilhosas promessas reveladas no Apocalipse nos falam de uma terra prometida, onde vamos nos encontrar com o nosso Salvador e vamos estar com Ele para sempre. Que dia será esse? Pela graça e justiça de Jesus Cristo, eu quero estar lá naquele dia. E se você também deseja isso, humildemente, eu peço, submita a Cristo a sua vida, disposto a repartir o seu amor e as suas mensagens proféticas com o mundo. Se você também deseja se consagrar para esta tarefa, eu peço que você fique em pé também. O nosso poderoso capitão vai nos liderar ao nós cruzarmos o Jordão e entrarmos na terra prometida. Vão por todo o mundo com esta extraordinária boa notícia de que a última vitória será de Deus, através do sangue e da graça do Criador, Redentor, Sumo Sacerdote e Rei vindouro e nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Levante, brilhe. Jesus está voltando. Eu gostaria de convidar você para se dirigir à pessoa que está ao seu lado e erguerem a Deus uma oração de entrega. Peça a Deus para que te ajude a levar uma vida que proclame ao mundo de que você é um seguidor de Jesus Cristo. Vamos agora fazer uma oração breve de entrega. Eu começarei esta oração, mas ela será concluída por outra pessoa. Por favor, orem juntos neste momento.
Agora, Pai Celestial, te agradecemos por milhares de irmãos em Cristo que estão aqui reunidos e que estão nos acompanhando através das transmissões. Senhor, nós ansiamos estar contigo. Ajuda-nos a cruzarmos o Jordão e alcançarmos a terra prometida. Ajuda-nos a estarmos logo no céu. E agora, Senhor, ao continuarmos as nossas súplicas em nossas orações, conforme Stephanie Doll irá cantar a oração do Senhor, o Pai Nosso, fala ao nosso coração.